seja bem-vindo a mais um bate-papo incrível do meu podcast Virada de Chave. Olha, se você não está inscrito ainda, posso te pedir um favorzinho? Dá uma clicadinha aqui, ó. Em algum lugar tá inscrever-se e fica comigo. Clica, se inscreve e fica aqui comigo. Antes de chamar meu convidado de hoje, que é uma pessoa muito querida e um profissional super mega competente, eu queria agradecer aos meus patrocinadores. Em primeiro lugar, a Invest Smart XP, escritório de assessoria de investimento, né, que eu estou aqui gravando, hoje é de noite, a gente não está com aquela vista linda, maravilhosa, mas eu assino embaixo. Eles aqui ajudam você guardar, cuidar do seu patrimônio, do seu dinheiro. Queria agradecer a Sacada, que me veste maravilhosamente bem, obrigada. Itstone, com essas peças, né, joias e semijoias, e Clube Car Service, que nos ajuda aqui, trazendo os nossos convidados com segurança. Bom, bora chamar meu convidado? Imagina você precisar de um psiquiatra. Com certeza, caso isso aconteça, porque você está num momento delicado e está precisando de ajuda. Você vai insegura, né? Porque esse cara, que eu vou contar minha vida, contar meus problemas, pedir ajuda, me expor. Aí você chega na consulta e dá de cara com um cara mega competente, humano, inteligente, doce e 100% disponível. Pois é, foi isso que aconteceu comigo quando eu precisei de ajuda. Eu confesso que eu sou apaixonada muito pelo meu convidado, porque ele é tudo isso que eu falei, mas é mais um bocadinho. Hoje a gente vai falar sobre os transtornos mentais que estão acometendo essa população de hoje em dia, que o povo está ficando doente, com o Dr. Igor Caldara. Ai, que delícia! De receber. Ô, minha amiga. Você esqueceu só de falar uma característica, que eu sou chorão. E eu fiquei emocionado até com essa apresentação. Gente, mas assim, eu normalmente, Igor, eu só convido quem eu gosto, quem eu admiro. Então, assim, tem pessoas incríveis. E você é muito importante, não só pela pessoa que você é, mas pelo que você já me ajudou. Gente, assim, em alguns momentos... Vamos ao seguinte, eu fui dar uma entrevista uma vez, eu não lembro para quem. Foi na Rádio Globo, eu acho que com a Galisteu, eu acho. Não, acho que com o Léo Jaime. Tá, Léo Jaime. E aí a gente estava lá. Cara, bateu, eu sou assim, né? Quando bate com alguém, a gente ficou amigo ali. Foi. Só que passou um tempo, eu já precisei de ajuda. Em 2 momentos na minha vida, eu entrei num processo que não chegou a ser síndrome do pânico, mas algumas coisas começaram a me dar medo, comecei a pensar em coisa diferente da Monique, que é sempre tão alegre e tal. E aí, nessas 2 vezes eu procurei ajuda, fui assim, atendida por um anjo. Oh, Jesus! Tomei medicação durante 6 meses, cada vez, não foi? Foi. 6 meses depois, ele, pode tirar, você tá ótima, estou ótima, maravilhosa aqui hoje. Tá de alta. Peraí, gente, eu acho que meu microfone caiu. Aqui, pode continuar, tranquilo. Peraí, deixa aqui, eu dou um jeitinho. Foi? Foi. Resolvido? Resolvido. Aqui é assim, a gente segue adiante. Pronto, Igor, desculpa aí. Imagina. Eu falei que eu sou chorão e fiquei emocionado porque eu sei o quanto é verdadeiro, né? Não porque eu sou tudo isso, né? Porque você é generosa demais, mas porque é muito verdadeiro e recíproco, eu acho, esse sentimento que a gente tem, né? Eu não sei se você consegue explicar, mas a gente se conheceu nesse dia no programa e a gente veio se falando, né? Teve essa situação que você precisou, eu tive o maior prazer de ajudar, enfim. E psiquiatra também dá alta, tá? Então não precisa ficar pensando que vai ficar eternamente com o psiquiatra. Mas a Monique, ela tem um coração tão gigantesco e eu acho que a gente podia escrever juntos até um livro de tantas histórias que a gente já vivenciou. Essa mulher, ela tem um coração gigante e ela vê situações ali onde ela pode ajudar e ela vai montando a gangue do bem dela. Eu tenho tanto prazer de fazer parte dessa gangue do bem. Obrigada. Porque eu sei o quanto você foi importante para muitas pessoas. É porque é muito interessante eu apresentar, né, ele como meu psiquiatra. As pessoas podem pensar, gente, ela já vai contando assim, sim. Essa sou eu. Eu sempre falo, quer vida real? Me segue. Não quer vida real? Não vai ser aqui. Porque é isso. Se ele é meu psiquiatra, eu preciso dizer que é. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses transtornos mentais, né? Eu acho que as pessoas estão adoecendo muito com tanta coisa, tanta informação que a gente tem tido. Mas antes, eu queria falar um pouquinho só de você, para as pessoas te conhecerem. Quem é o Igor e quais são suas especializações, com o que você trabalha?
Perfeito. A psiquiatria foi um presente na minha vida que eu não programei ao longo da faculdade, né? Como normalmente a gente sonha, vou fazer tal especialidade. Eu queria ser cirurgião plástico, quando terminei a faculdade, falei, acho que não é isso que eu quero, não. Gosto de conversar, quero fazer outra coisa. E tentei na UFRJ, a residência de psiquiatria, só fiz lá e tentei clínica médica em outros lugares. E aí passei na UFRJ, falei, vou arriscar fazer psiquiatria. E foi uma grata surpresa, assim. Eu acho que caiu para mim, na minha vida, como um grande presente na época. Eu jamais imaginaria que a psiquiatria ia ter esse boom tão grande. Era um período onde a saúde mental ainda estava muito estigmatizada, onde o psiquiatra é um doido que cuida de doidos. Então, eu tentei ir para um lugar na psiquiatria que fosse um pouco mais, talvez, clínico, que era o olhar que eu tinha. Então, fiz um R4 na UFRJ também, em transtornos alimentares e obesidade. Eu queria estar ali também, cuidando de distúrbios hidroeletrolíticos, né, de obesidade. E também foi outra grata surpresa, principalmente, né, moramos aqui no Rio de Janeiro, onde eu atendo mais, e a gente sabe que lugares de praia, enfim, ou qualquer lugar da sociedade, está cada vez mais comum a preocupação com a imagem corporal. Então, assim, principalmente pós-pandemia, não é novidade para ninguém, a saúde mental, né, teve uma demanda muito grande, tanto é que hoje a residência de psiquiatria é a mais concorrida entre todas as especialidades na medicina, mais do que especialidades que normalmente sempre foram mais concorridas, como oftalmo, otorrino, dermatologia. Tamanha necessidade que a gente está precisando de falar sobre esses temas, né? Não, é muito importante. E agora, assim, você é fundador da Nutrindo Ideais, que é uma clínica que já existe em vários lugares. Queria que você contasse um pouquinho o que é a Nutrindo Ideais. Obrigado, e aonde que tem. Na verdade, eu não sou fundador. Eu entrei como um médico para trabalhar na Nutrindo Ideais, com os fundadores, que era o Luna, que é nutricionista, e o Henk, o Guilherme Henk, que é endocrinologista. Aí eles falaram, a gente está precisando de alguém que cuide da saúde mental. Isso há 10 anos. Falei, vamos juntar. Eu estava saindo da residência de transtornos alimentares e obesidade, e foi um casamento muito feliz, na verdade, ali. Hoje a Luna já não está mais com a gente, mas o Guilherme Henk e eu somos sócios há 10 anos, enfim. E a equipe foi aumentando, porque assim como lá na UFRJ, eu acredito que, né, fora onde eu aprendi e onde eu exerço, continua sendo muito importante esse vínculo entre os profissionais, essa interação. Sim, porque a saúde é um todo, né? Não adianta você cuidar do lado emocional se você não está cuidando da sua nutrição, da sua alimentação. Perfeito. Desse todo, né? Hoje nós somos uma rede de clínicas, então estamos aí espalhados por vários lugares, interior do Rio, Niterói, Macaé, Cabo Frio, estamos em São Paulo, Belém do Pará, minha irmã que é ginecologista está lá cuidando da clínica para a gente. Então nós temos conseguido, com esse olhar multidisciplinar, fora todos os amigos que têm clínicas também, que a gente tem trocas tão importantes, né? A gente passeia então no cuidado do ser humano como um todo. Pois é, hoje a gente... É claro que o que você falou, a questão dessa saúde mental, de psiquiatra, era uma coisa mais estigmatizada, né? E é doido, né? Por isso que eu falo, eu tenho psiquiatra. Você é doida? Não, sou doida não. Sou absolutamente normal, mas tenho psiquiatra. E a gente ouve muito mais falar na questão do estilo de vida saudável, em alimentação, em atividade física, mas nada adianta isso tudo se você não está com o seu lado emocional cuidado, né? E assim, quais são os transtornos mentais hoje mais comuns, que você mais vê? E por que está acontecendo assim, esse boom de todo mundo ficando doente, assim, não é doente, abalado emocionalmente? Verdade, é isso mesmo. Na verdade, assim, tá todo mundo ali, de certa maneira, né, presenciando algum quadro físico, muitas vezes, porque o emocional não está sendo cuidado. A gente sempre, é clichê até a gente falar, a gente sempre corre no médico quando tem alguma coisa física, mas muitas vezes é importante entender que isso pode ter uma origem emocional, né? Então você vai, investiga, faz vários exames, não descobre o que tem. É muito comum uma dor, né, uma tensão muscular importante, dores articulares. Isso é o que se chama de somatização? Somatização. Somatizar? Porque o somatizar, ou os sintomas psicossomáticos, não necessariamente quando a gente fala de somatizar, a pessoa imagina, está inventando alguma coisa, ou não tem nada aí, né? Na verdade, a questão da origem da palavra é porque a origem dessa dor, ou a origem desse sintoma,
é emocional, tem um cunho lá na saúde mental, no cérebro como um todo, que comanda o nosso corpo também. Então, por mais que isso seja um lugar cada vez mais frequente, mas também isso está trazendo para próximo aqui do psiquiatra, da psicologia, esse olhar mais atento, porque quando a gente sente no corpo, a gente grita, a gente pede ajuda, né? Então, normalmente, quando as pessoas chegam, e os quadros mais frequentes, então, acabam sendo, por exemplo, a síndrome do pânico, porque quando a pessoa sente palpitação, falta de ar, tem a sensação que vai morrer, vai várias vezes à emergência, faz vários exames, aparentemente não tem nada, né, que comprove ali fisicamente uma arritmia, algo do tipo, aí vai chegando num lugar, né, onde se pensa que pode ser emocional. Mas a síndrome do pânico é muito comum, por exemplo, dentro dos quadros de ansiedade como um todo, assim como o transtorno de ansiedade generalizada, que é um tipo de transtorno de ansiedade que é generalizada porque afeta a vida social, emocional, do trabalho, familiar. Então, esses quadros dos transtornos de ansiedade geralmente são mais comuns porque as pessoas procuram mais ajuda também, porque começa a sentir no corpo sinais disso. Outro quadro que é muito comum dentro dos quadros emocionais é ainda a depressão, né? Que talvez seja paralelo aí aos quadros de ansiedade, o que a gente mais vê no consultório ainda. E também, muitas vezes, chega até a gente porque a pessoa ela começa a ficar disfuncional, começa a afetar o trabalho, a vida sexual. Então, quando a pessoa começa a sentir na prática, né, os efeitos disso, aí ela começa muitas vezes a desconfiar ou entender que alguma coisa está errada. Quer dizer, a síndrome do pânico acontece muito, ansiedade, depressão e burnout também? Tem sido aí também um tema muito frequente, né, em todos os lugares. Porque o burnout também, a gente está falando de relacionado ao trabalho, ao ambiente de trabalho, mas a gente está falando que nesse quadro relacionado ao trabalho, a gente tem muitos sintomas depressivos, sintomas ansiosos associados. Vem de encontro também. Entendi. Na verdade, o burnout é só porque é em função de trabalhar demais. Mas os sintomas são todos parecidos. Parecidos de um esgotamento profissional, né? Tem também a questão, muitas vezes, de ficar revivenciando ali, muitas vezes, revivendo muitas vezes o ambiente de trabalho, vai chegando domingo à noite, dá vontade de tacar o celular na parede, porque na segunda já tem um monte de compromisso, chega na sexta melhora um pouquinho, porque deve vir o final de semana. Então está muito vinculado, às vezes, até o abuso dentro do próprio ambiente de trabalho, né? O abuso, de repente, de autoridade, ou pela demanda muito desgastante de horário ou de quantidade de trabalho mesmo. Então, assim, a gente nunca pode esquecer que o equilíbrio precisa ser um caminho possível em todas as áreas da nossa vida, né? E isso ajuda a gente a ter também mais saúde emocional, física. Tá. E quais seriam os sinais mais precoces, assim? A pessoa que está assistindo, né? Pô, depressão, síndrome do pânico, tal. Quais sinais precisam ser observados para uma pessoa entender que o que ela está sentindo pode não ser só uma tristeza, um desânimo, mas pode sim estar entrando num quadro desses? Perfeito. Eu acho que uma característica importante da gente ter atenção é quando você, principalmente duas coisas ali, começa a ter uma mudança do padrão do sono. Eu acho que é um bom sinal. Você começa a não dormir tão bem, acordar muito cansado, muito fadigado, né? Que é uma coisa muito comum e até muito inespecífica. Mas, de repente, vem num padrão e isso começa a mudar de uma maneira muito marcada, ou então relacionado à própria alimentação, né? Com muito ganho de peso ao longo de um mês, ou perda de peso muito expressiva, né? A alimentação e o sono refletem muito o nosso emocional. São sintomas muito inespecíficos, mas são uma boa deixa, assim, para a gente prestar atenção de que algo pode estar acontecendo de errado também no emocional. Tanto é que a gente tem, né, dentro da minha área ali, a compulsão alimentar ou anorexia, que são sintomas relacionados à alimentação e que tem muito envolvimento aí, obviamente, com a ansiedade, com a depressão, seja como causa ou seja como consequência. Mas além do sono, da questão alimentar, também, às vezes, um isolamento social, a perda de prazer, coisas que você tinha muita vontade, gostava de pedalar, né? Às vezes é o exercício, até uma prática, não tem mais um vontade hábito. de fazer coisas que você gostava de fazer. Exato, até de viver, a se socializar também, porque quanto maior o burnout, muitas vezes, ou de repente, que não é um fato específico para parar de socializar, mas de repente, quanto maior o esgotamento, ou de repente, quanto mais deprimido, mais ansioso, a tendência é que as pessoas comecem a se isolar muito, né? Seja por medo
medo, na ansiedade, por uma preocupação excessiva em sair de casa, com algumas outras coisas, ou seja, pela perda de energia, pela perda de prazer, pela tristeza, que os quadros depressivos, por exemplo, vão desencadeando. Eu sempre falo isso, a pessoa está triste, está desanimada, está sem energia. Primeira coisa que eu falo, olha, procura um endocrinologista, um médico que vai fazer seus exames. Porque quando está alterando vitamina, hormônio, ainda mais a gente, mulher na menopausa, isso tudo interfere. Agora, fez o check-up está perfeito e você não está bem, procurar ajuda com um psiquiatra. Danada, né, Monique? A Monique é danada. Mas é isso, acho que o primeiro passo é isso. Exatamente. Até porque se a pessoa for primeiro direto em você, Sim. você vai pedir os exames? Perfeito. E eu acho que isso também é entender que o psiquiatra, né, ele é um médico também. E a gente batalha, e talvez um grande diferencial é ter esse olhar também mais atento. Duas coisas. Primeiro, a gente tem que excluir causas físicas mesmo, porque muitas vezes a depressão, a ansiedade, ou seja lá, né, o quadro alimentar, a gente pode estar falando de doenças da tireoide relacionadas à menopausa. É muito comum na maturidade eu receber mulheres, ou homens, inclusive, também com alguma disfunção de testosterona, e às vezes essa perda de energia é por uma questão hormonal e não depressão. Ou a menina, ou o homem também, o menino, que de repente está com anorexia e não está se alimentando. Então não é depressão, é falta de comida. Então é importante ter esse olhar clínico que você bem considerou. Então vai chegar lá, vai fazer sim exames com psiquiatra, vai ser avaliado e em paralelo a gente vai cuidando também do emocional. Não do sintoma só. Porque muitas vezes a gente fala do sono, fala da alimentação e trata o sintoma. Mas o mais importante é entender que por detrás do sintoma tem história. Né? E é importante a gente escutar essa história para colocar em um contexto esse sintoma e avaliar assim, né? Se isso virou um transtorno na vida da pessoa ou se isso de repente é algo a ser trabalhado também dentro do projeto terapêutico na terapia, enfim, né? Uma coisa que eu tenho uma dúvida, o psiquiatra ele pode fazer o papel do psicólogo? Por exemplo, se a pessoa vai no teu consultório, não, doutor Igor, adorei você, eu quero fazer com você, pode? Na verdade, o psiquiatra ele também pode ser um terapeuta. Sim. Né? Eu tenho a formação, por exemplo, de transtornos alimentares e obesidade e fiz psicoterapias com ênfase nessas áreas. Então, por exemplo, eu tenho a formação em psicoterapias. Obviamente que não substitui o papel do psicólogo e nem eu tenho normalmente essa prepotência, a não ser em quadros muitas vezes, né, específicos, como nos quadros alimentares, às vezes a gente inicia, apaga um incêndio, até a gente encaminhar para um psicólogo. Mas sim, o psiquiatra ele também pode fazer o papel de como terapeuta. Gente, eu já contei aqui várias vezes para vocês. Psiquiatras psicanalistas, o meu inclusive Sim. Eu já contei aqui para vocês que dos 17 aos 23 eu tive bulimia. Isso foi em 1986, 87. Naquele momento não existia rede social, não existia nada. E ninguém falava sobre. Vocês têm noção que eu sofri 6 anos. Eu já te contei isso, a vomitar 6, 7 vezes num dia. Eu achava que eu ia morrer e nunca contei para ninguém. Consegui sair desse buraco porque eu voltei a fazer novela. Enfim, eu fui tentando coisas para me suprir o tal vazio que eu sentia. Aí eu fico vendo hoje, né? Tanta informação. Imagina se eu tivesse acesso a um psiquiatra especializado em transtornos alimentares. Como não teria sido a minha jornada? É diferente, Monique. Logo que eu entrei na residência, isso em 2012, ali a 2015, que foi o período da minha formação, eu lembro que era muito comum nós pegarmos, e até hoje, pacientes com histórico de bulimia, de compulsão alimentar ou com sintomas ativos desse quadro, mas com 20, 30 anos de doença, muitas vezes mulheres mais maduras, que vivenciaram isso e vivenciam, enfim, de alguma forma, né, que pode acontecer ainda. Mas cada vez mais, eu acho que com a informação, porque a internet tem essa questão aí dos problemas que nós sabemos, mas tem as vantagens também da informação de qualidade, né, do entretenimento que talvez também conduz para um outro lugar mais leve. Tem um lado bom e ruim, mas tem um lado também que mostra que é possível a exposição, que as pessoas têm vergonha de falar. Quando você começa vendo outras pessoas falando como eu gosto de falar, que eu tive, que eu passei por isso, isso abre, gente, então eu preciso de ajuda. E aí você vai se abrir com alguém. E as pessoas saberem que existe. Então, hoje é mais comum a chegar no consultório com 6 meses, 1 ano, né, dos sintomas. Às vezes, as próprias meninas indicam para outras colegas. Eu tenho escolas aí que eu tenho vários pacientes. A psicopedagoga até entrou em contato para fazer uma palestra, porque é tão comum as meninas se identificarem. Eu descobri que eu sou um tiozão legal, né? A gente vai adaptando a linguagem. E aí, uma indica para outra porque elas acham que, na minha escola todo mundo vomita depois de comer. Isso é normal. Deixa eu te contar uma coisa. Isso acontece
falando um pouquinho de transtornos, isso acontece mais com as meninas? Ou não existe isso? Estatisticamente, no público feminino sempre foi maior. Na prática, eu tenho percebido que a gente precisa atualizar os dados e, na prática, eu tenho percebido que tem crescido muito no público masculino. Eu tenho muitos meninos que tiveram anorexia, com quadros de bulimia também. Mas também, com a porque eu vejo que compensação. as meninas passam por isso por causa de uma pressão estética muito grande de se manterem magras. Sim. Mas os meninos também é por isso? Também. E muitas vezes por um distanciamento crítico, uma visão, né, das coisas de uma maneira mais infantilizada, mais adolescente ainda. Já tive meninos que queriam ser o Cristiano Ronaldo. E aí, inteligentíssimo, com 11 anos, começa a estudar, por exemplo, para ver como que faz para ter uma alimentação saudável. E descobre, né, na Terra Sem Lei, na internet, que tem que cortar ovo, que tem que comer muito ovo, que tem que cortar não sei o quê, cortar não sei o quê. E aí vai fazendo ali da cabeça dele, chega um momento que a cabeça, né, dá um curto-circuito ali nesse adolescente e começa a desenvolver Eu conto anorexia. isso. Eu comecei a engordar. Não tinha internet, mas tinha televisão. Eu estava vendo televisão, eu já te falei isso, eu acho. Uma bailarina muito famosa falando, eu não posso engordar. Quando eu como, eu preciso... Se eu como um pouquinho demais, eu provoco vômito. Gente, foi uma vez que eu ouvi. Dali eu já saí para o banheiro e comecei a vomitar. Exato. É muito importante, né? E A responsabilidade que a gente tem do que a gente fala. É muito difícil, Monique, porque veja que quando vem alguém que tem acesso até mim, uma menina, a gente está falando das meninas, meninos, porque na adolescência é muito comum, mas isso acontece na vida adulta, mas quando no ciclo social uma das pessoas me procura, veja que faz um efeito cascata, também positivo, daquela pessoa que começa a tomar consciência, começa a se tratar e começa a melhorar, afeta a mãe, que afeta a amiga da colega, a própria paciente atinge a amiga, a outra amiga. Por outro lado, também esse efeito é muito desleal, na verdade, porque a molecada vive em conjunto o tempo todo na escola. Então, quando tem algo ruim, parece que vem tudo vem no coletivo. É disseminado ali no Então grupo. é difícil às vezes. Então eu acho que a gente tem sim, como família, como escola, como sociedade em si, ter esses tipos de discussões, e você traz isso de uma maneira, né, muito bem resolvida, como outras pessoas que fazem um serviço importante nesse sentido, para levar isso, porque as mães muitas vezes também têm. E muitas vezes não é que é culpa da mãe, mas muitas vezes a menina que está apresentando um comportamento como esse, ela também tem uma tendência genética, às vezes aos quadros emocionais, e é muito comum a gente também ter a mãe ou o pai que tem uma valorização em relação a isso, Com e certeza. precisa também ser cuidado. Vamos falar um pouquinho da depressão, né? A depressão e a ansiedade, a gente pode dividir do jeito que você quiser. Tá. Cada vez mais jovens, mais novos, desenvolvendo isso. Isso tem a ver com rede social? Isso tem a ver com esse novo mundo que a gente está vivendo? Por que está acontecendo? As pessoas estão tão ansiosas e tão com depressão. Monique, assim, acho que tem muito a ver, né, com esse novo momento, o momento digital. A gente sempre fala muito da comparação, né? Eu vejo muito a questão do FOMO que a gente fala, né? Que é o Fear of Missing Out, que é como se fosse assim, um medo de perder alguma coisa. Então a gente a juventude, principalmente, que a gente está falando tanto, né, cada vez mais jovem, tem sempre a sensação de que está perdendo o show de fulano, a experiência, a viagem. Às vezes você está vivendo uma experiência e está, né, com receio de estar perdendo outra experiência que alguém está vivenciando e você está acompanhando. Então é como se a gente não tivesse mais inteiro. Mas nas isso aí que coisas você está a gente falando, tem, isso né? aí que você está falando não é só jovem. Não, todo mundo. Todo né? mundo, todo mundo. É o problema das redes sociais que eu tenho falado, que já entrevistei outras pessoas aqui, e a gente realmente está falando aqui. Gera uma ansiedade tão grande de você ver um mundo lá fora que não é o seu mundo. Perfeito. Né? Então, cada vez mais a gente acaba não estando inteiro nos nossos projetos também, né? A gente não acaba flutuando muito. Às vezes a gente não consegue, e a terapia ajuda muito nisso, a ter um pé no chão de descobrir os nossos propósitos, o que a gente gosta, quais são os nossos potenciais, mas quais são os nossos limites. E quando a gente fica muito, muito flutuante ali emocionalmente, ou muito vulnerável, a gente acaba fazendo o que os outros gostam, o que você acha que parece legal nos outros. É legal a gente se descobrir nesse sentido, sabe? E a rede social às vezes faz isso. E tem que ter muito cuidado, porque a tecnologia cada vez mais está dentro das nossas vidas, e agora ainda vem ter a inteligência artificial aí, que vai ser uma loucura.
Então, ou seja, se as pessoas não tomarem esse cuidado, que é uma coisa difícil. Parece fácil o que você está falando, né? Se tratar como terapia, não é tão fácil, não é acessível a todo mundo. Perfeito. Vai todo mundo adoecer? Perfeito. Eu fico pensando, como é que vai estar o mundo daqui a 20 anos? Eu acho que a gente, né, novamente, num ambiente principalmente familiar, é importante ter essa conversa no sentido de incentivar quais são os sonhos de cada um, né, os propósitos. É difícil, mas eu acho que é uma construção. Eu acredito muito nessa psicoeducação, nesse espaço que a gente tem aqui, em outros lugares, de levar essa informação que é gratuita, né? Muitas vezes a gente não tem um acesso a uma terapia especificamente individualizada, mas esse tipo de informação, a rede social trouxe de positivo, ou a internet, que de repente acompanhando profissionais, né, de confiança, de qualidade que a gente vai descobrindo ali através de você, por exemplo, nessa modéstia à parte, mas que tem uma credibilidade, isso é legal porque essa informação vai chegar de uma maneira mais interessante ali nas famílias. Então é essa construção, obviamente, mas tem muito também do meio digital no sentido dos games, dos jogos, que também tem adoecido muito a juventude, né? É muito comum eu também ter adolescentes, jovens, isso é mais comum na juventude mesmo, de estarem falando de problemas com sono, por exemplo. E quando a gente vai avaliar, eu não durmo, chega lá com olheira. Mas é altamente comportamental porque fica no jogo, online o tempo todo. Então, assim, tem muitas coisas mais modernas agora, né, que a internet trouxe em relação a essas comparações, aos filtros, né, que a gente tem falado tanto em relação à imagem corporal, que traz ali gatilhos, né, emocionais para esses quadros também. E eu vou te falar que eu sou ansiosa, mas essas coisas também vão me deixando muito ansiosa. A ansiedade, ela sempre tem uma coisa corporal, porque eu sinto quando eu estou ansiosa, me dá uma coisa aqui. Ela sempre tem algum sintoma no corpo que você sente? Praticamente sim, porque a ansiedade, na verdade, né, é uma emoção que todos nós sentimos e que ela é controlada pelo equilíbrio do próprio corpo, a homeostase que a gente fala, porque a ansiedade ela tem a ver com a questão hormonal também, com cortisol, com a descarga de adrenalina que a gente sente, que é fundamental para a gente viver, né? O problema é quando essa ansiedade vira um transtorno de ansiedade, quando ela fica num nível tão significativo, a ponto muitas vezes da gente começar a dar, né, curto-circuito, dar tilt ali, você vai fazer uma esteira na academia e de repente, né, você acha que aquilo ali, de ficar um pouco mais ofegante, começa a disparar às vezes gatilhos emocionais, achando que você vai ter uma síndrome do pânico, que você vai ter de repente uma morte súbita, algo desse tipo. E muitas vezes impressionado por todas as coisas que vão acontecendo. Ou de tantas notícias que a gente vai vendo, a gente começa a ficar com tanto medo, vai ficando muito recluso, como eu falei. Essas notícias, essas coisas assim, servem como gatilhos, né? Muito, porque a gente vai Uma se das colocando, vezes que eu passei né? por isso foi justamente quando a minha filha estava morando fora. Lembra disso? Lembro. E aí aconteceu Foi pra lá, a guerra aquele ataque naquela festa lá. No Israel. Israel. Isso. Então, e aí a minha filha morando fora e eu vendo aquelas cenas horrorosas, gente, foi me dando um pânico. Mas foi me dando um pânico. Eu já tinha certeza absoluta que ia acontecer alguma coisa com a Vitória. E aí eu tinha marcado viagem com ela, de ver. Eu liguei para ele e falei: não tenho condição de ir, porque eu acho que eu vou morrer, a Vitória vai morrer, a gente vai estar num lugar em Paris, lembra? Vai ter um atentado. E ele conversou comigo, ele me deu uma medicação e eu consegui viajar e fiquei super bem. Quer dizer, o que eu poderia... Foram 15 dias com a minha filha maravilhosos, o que eu quase perdi por causa de uma ansiedade. E nem todo mundo tem essa noção, que você está entrando em pânico, você está entrando em ansiedade, calma. Procura ajuda e resolve. Verdade. E muitas vezes é isso, né? Esse preconceito, esse medo, né? De achar que o psiquiatra é um doido cuida de doido, que é um maluco. Eu tento fazer a barba, cortar o cabelo, né? Para enganar bem. Será que as pessoas ainda pensam Mas assim? menos. Eu acho que mais assim, eu vejo principalmente, né, nas cidades maiores, enfim. Eu acho que isso tá saindo, tá meio ficando fora de moda, sabe? Acho que as pessoas até estão ficando, acho que devem até ficar meio envergonhadas. Tá feio, sabe? Você fala, coisa de doido e tal. Ao contrário, acho que as pessoas estão cada vez entendendo mais. Não é que tudo agora tem que ser psiquiatrizado, né? Mas eu acho que agora com um olhar mais atento, assim como a gente aumentou a expectativa de vida, porque a gente começou a olhar mais para nossa saúde, e que antigamente, né, às vezes nossos avós falavam assim, eu não quero fazer exame, porque daí vai descobrir um monte de coisa, né? E conforme a gente foi descobrindo, a gente foi se cuidando mais, e hoje a expectativa de vida aumentou, mas na saúde mental também tem esse lugar preventivo. De repente ali, se você não aciona, a gente não cuida disso, isso vai aumentando, né, na tua cabeça, porque o medo, né, a ansiedade faz isso, faz com que as coisas fiquem desproporcionais. Isso começa a te paralisar em vários setores da tua vida, até deprimir.
Então, é importante que a gente também tenha esse cuidado, como vai buscar uma consultoria com qualquer especialista, né? Da saúde mental mais do que nunca. E também, assim, é importante que a gente saber que você não é esse quadro que você está, assim. Você está Exato. nesse momento. E aí você Perfeito. pode fazer um tratamento, né, o tempo que for necessário. Para mim foram 6 meses. Existem medicamentos hoje que você não tem mais aquele desmame, que você pode simplesmente parar. E qual, assim, existe alguma riscos, implicações das pessoas estarem tomando esses medicamentos? A questão das medicações, né? Qualquer tratamento, a grande questão é a pessoa que vai tomando ali, né, a torta direita, sem qualquer acompanhamento. A gente sabe que existe um mercado paralelo hoje para tudo. Então, assim, eu acho que você é o grande responsável, né? Quantas vezes, às vezes eu passo ali uma caixa de um medicamento específico para aquele momento, aí, infelizmente, chega em algum lugar, uma farmácia, um mercado paralelo, e vendem a mais. Então, eu acho que a gente tem que se responsabilizar em relação a gente, a ter esse cuidado, obviamente, mas ter esse olhar profissional é importante, porque os riscos podem ser diversos, né? A bula vai estar lá com trocentas coisas, e a experiência do médico, muitas vezes, que vai poder personalizar e te orientar, principalmente se algum efeito colateral daquele acontecer. O bom médico, na verdade, não é o que imuniza você de ter qualquer efeito colateral, porque isso é impossível. Mas o bom médico é aquele que, diante de um efeito colateral possível, ele conheça e saiba manejar isso porque e te tranquilizar e, da melhor maneira possível, te ajudar com esses isso. remédios não funcionam todos do mesmo jeito, né? Às vezes Perfeito. o que faz muito bem para mim não faz bem para você. Exato, exato. E hoje a gente tem um espectro de possibilidades muito grande, medicamentos mais modernos, que antigamente a gente achava que ficava todo mundo dopado, né? Ficava apático, sem libido. E hoje a gente, queira ou não, a indústria, né, da medicina como um todo, mas também na psiquiatria, da saúde mental, vem se modernizando justamente porque quem está, né, buscando o tratamento é a pessoa que precisa funcionar, cuidar de filho, pagar a conta, trabalhar. E é Então não faz paralisante. sentido a gente paralisar a pessoa. É importante entender, isso é bem legal de falar, Monique, que a doença não tratada é quem vai paralisar as pessoas, né? Você não tratar um quadro de saúde emocional, um quadro mental, isso é que vai fazer você, muitas vezes, ter grandes prejuízos na sua vida. O medicamento, com acompanhamento, sob controle, ele vai te devolver uma qualidade de vida, ou vai te ajudar a ter mais qualidade de vida. E, como a Monique falou, às vezes um tratamento vai depender de cada caso, mas pode durar 6 meses, se for um caso que se repete, às vezes 1 ano, e não significa que você vai tomar a vida inteira. Em alguns casos, sim, mas a grande maioria, às Se vezes, tiver que tomar também? ainda bem, né? Tudo bem. Certo, Que a bom gente que tem, o né? quê, né, fazer. Você indica, quando você vai atender seus pacientes, esses tipos de tratamentos integrativos, assim, tal do mindfulness, meditação, isso ajuda no tratamento desses transtornos ou você não indica? Indico e eu acho fundamental, porque quando a gente fala de tratamento, é um todo, né? É desde o vínculo com o profissional, com quem você está, do suporte que você está tendo. A medicação é parte desse tratamento, mas a parte não farmacológica também é terapêutica, também é tratamento. E o não farmacológico inclui o que a gente já sabe muito e que se fala muito, que é o exercício físico, a alimentação. Hoje se tem muito a nutrição psiquiátrica, por exemplo, tem crescido muito essa área, que é, dependendo do quadro emocional que você tem, hoje a gente já sabe, de repente, como a gente pode usar melhor a alimentação, a suplementação, enfim, direcionada para esse quadro, né? Então, a gente consegue personalizar pela nutrição também esses quadros. E a meditação, mindfulness, né, que é a atenção plena. Hoje também a gente fala muito do mindful eating, que é quando você coloca atenção na alimentação. A gente usa muito para o tratamento de transtornos alimentares. Porque a gente come, não sabe nem o gosto que tem a comida, o que comeu, e de repente ela fica dando testemunho. Eu como inteira a cozinha, gente, é tudo correndo assim. Mas O que eu comi? Oi? O que eu comia? Não vi? Mas quem nunca, né? Agora o problema é que se isso vai ficando só assim, né? Não é exceção, claro que eu sei que não é assim. Mas então o mindful eating é você botar atenção plena, né? Colocar atenção plena no que você está comendo, como você está se alimentando. Porque não é só a qualidade ou a quantidade do alimento, mas o comportamento alimentar hoje também é muito importante, como você come. Na menopausa, por exemplo, né? Que a gente tem a questão da hormonal, que a gente faz a terapia de reposição hormonal. Antes de você fazer a terapia de reposição hormonal, pela queda desses hormônios, muitas vezes dá esse desânimo, um pouco até de depressão, dá isso tudo. A terapia de reposição hormonal, por exemplo, você acha que ela é capaz de transformar isso ou não? Se a pessoa está na menopausa, está sentindo algumas coisas assim, também é bom procurar a ajuda de um psiquiatra?
Monique, assim, a gente fala hoje que o climatério, que é essa fase antes da menopausa, antigamente a gente achava que era um ano antes ali da menopausa, hoje a gente sabe que começa bem antes, né, na vida da mulher. E que a questão hormonal, principalmente para a mulher, quando começa esses déficits, ela influencia em tudo, né? Muito. Inclusive hormônios como progesterona, por exemplo, mesmo em mulheres que são reconhecidamente importantes para a gestação, para espessar a camada ali do útero, para receber o embrião, hoje mesmo em mulheres que não têm o útero, né, que fizeram a esterectomia por algum motivo, esse é um hormônio muito especial, muito importante, por exemplo, porque ele vai atuar cognitivamente para memória, tomada de decisões. Então, eu acredito sim que em muitos casos, não A terapia. impede, obviamente, de estar em paralelo, mas que sim, que a reposição hormonal, né, quando bem indicada, bem acompanhada, obviamente, enfim, ela pode sim trazer ali, muitas vezes, a solução até para um possível quadro depressivo ou um quadro de outra ordem ali emocional, que é, na verdade, secundário ao déficit dessas emoções, dessa parte hormonal. Obviamente que diante dos sintomas também do climatério, da menopausa, muitas vezes a gente pode lançar mão também de alguns medicamentos em que a gente acompanha em paralelo, por exemplo, para os fogachos, os calorões, enfim. Então, é muito comum a gente usar também, às vezes, medicamentos antidepressivos ou alguns outros medicamentos para ajudarem a mulher a superar essa fase, né? Quando, de repente, não pode fazer reposição hormonal, ou mesmo diante da reposição hormonal, enquanto vai se equilibrando, né, esses ajustes. Então, é um trabalho que a gente faz muito paralelo aí com a ginecologia, com a endocrinologia, e que a gente aqui do outro lado da saúde mental também tem que ter o conhecimento e tem que saber lidar, né, com esses profissionais e interagir com esses profissionais para a gente achar o ponto ideal para a pessoa, para a mulher. Como é que a gente entende até onde você não está bem por algum motivo, alguma coisa que aconteceu na sua vida, que você está chateada ou depressão? Qual é o limite de eu entender? Preciso de ajuda? Não, está tudo bem, eu que não estou bem nesse momento. É tristeza, né? Ou passou a ser depressão, é irritabilidade, porque a irritabilidade também é um sintoma. Geralmente, quando isso persiste por pelo menos 2 semanas. Então, se é uma tristeza onde você está sentindo que não é hoje, amanhã passou, de repente você fica triste porque lembra de novo, mas é uma tristeza na maior parte do tempo, ou uma perda de energia, uma perda de prazer nas coisas, na maior parte do dia, por pelo menos 15 dias, 2 semanas, algo sustentado, aí a gente já pode estar começando a falar de um transtorno depressivo, associado a outras características, né, como a perda de energia, como a irritabilidade em alguns casos, como alterações do sono, do apetite. Aquilo que você já falou. Mas então, tristeza, né, na maior parte do dias. tempo, por mais de 2 semanas, tem que buscar ajuda. E como não enlouquecer no mundo atual? Eita, como não enlouquecer no mundo atual? Pois você falou, psiquiatria deu um boom. A psiquiatria é psicologia, né? Porque hoje em dia, cara, como não enlouquecer? Como não enlouquecer? Quais as dicas que você, como psiquiatra, dá, assim, para não enlouquecer? Na verdade, assim, a gente não consegue ter previsibilidade de tudo que vai acontecer na vida, né? E acontece um monte de coisa e vai continuar acontecendo em todos os sentidos da nossa vida. Então, como que a gente tenta, pelo menos, não enlouquecer, né? Tentando colocar alguns alicerces, né? E fortalecer alguns alicerces que são importantes na vida da gente, como a saúde física, tentando prevenir o que pode ser prevenido, né? Atividade física tem que fazer, ponto final. Exercício físico é igual boleto, não tem jeito, tem que pagar, né? Então, o André Vinícius, que é seu amigo, que é ginecologista, aprende isso com ele. Boleto a gente não tem que pagar, não é obrigatório? Então, exercício físico é igual, não tem assim, não gosto, mas tem que fazer. Né? Principalmente quando você está em tratamento que você chega naquele ponto onde você já consegue fazer alguma coisa, porque às vezes a perda de energia é tão importante, é importante para o remédio chegar melhor, a circulação vai melhorar lá no cérebro, vai chegar mais oxigênio, mais nutriente, mas enfim, então voltar para um pilar, né, onde você consiga prevenir ali, cuidando da alimentação, né, do sono, fazendo o exercício físico, é um pilar importante, porque isso vai ter independentemente do que vai acontecer. Se de repente a gente consegue fazer isso, a gente tem uma margem de segurança mínima, pelo menos, para o imprevisto, que quando ele acontecer a gente não transborda tão fácil. Além disso, cuidar da espiritualidade. Eu acho que quem acredita, independente do que acredita, a fé, a espiritualidade, todos os congressos hoje de
no sentido emocional, tem pelo menos algumas palestras falando da importância da espiritualidade, da fé relacionada aos quadros emocionais. Com certeza. A gente não fica imune, mas a gente sabe que isso ajuda muito também nesses quadros. Então, saúde física, saúde mental, né, no sentido de buscar terapia, se prevenir dentro do possível, se conhecer, né, os seus limites, seus potenciais. Esses são fatores que vão fazer com que a gente, nessa estrada da vida, que nem sempre é reta, né, nunca é reta, na verdade, que às vezes vai ter um quebra-mola, vai ter uma curva fechada, se a gente consegue, de certa maneira, sustentar alguns pontos importantes como esses, quando chegar a curva fechada, a gente talvez vai ter mais resiliência ou mais resistência ou essa margem de segurança para sustentar melhor. E você tem reparado que tem mais gente procurando? Está aumentando? Tá. As pessoas, ou seja, as pessoas estão se conscientizando mais a respeito dos transtornos, estão procurando mais ajuda? As pessoas estão com mais medo, e o medo pode ser muito ruim, como um quadro de ansiedade, né, de paralisar as pessoas, mas também ele pode proteger, porque muitas vezes o medo é uma emoção também que faz a gente prevenir, a gente evitar, e as pessoas Você sente essa questão do medo mais aqui no Rio de Janeiro, nas grandes capitais, ou é no geral, já que você trabalha em tantos lugares? No geral, Monique, no geral, o online, por exemplo, me permitiu atender pacientes mundo afora, né? Eu tenho pacientes na Austrália, na Bulgária, Portugal. Isso é uma oportunidade que está acontecendo, né? Todos os pacientes, a maioria deles brasileiros, que estão morando fora. Então, eu consigo ter um privilégio ali, né? De ter um olhar específico, não só em grandes cidades, mas às vezes cidades do interior, do Mato Grosso, do Pará, enfim. E os medos são diferentes, mas o medo, ele existe, né? Muitas vezes não é um medo necessariamente da violência que a gente pode imaginar que aqui tem. Por que a gente está com tanto medo? Quando a gente era jovem, mais novo, não tinha. Sempre teve, Eu sei que na tá verdade. todo mundo com medo. Sempre teve. Na verdade, a gente tem a impressão que antigamente a gente trancava mais os dentes e enfrentava tudo, mas também se pagava um preço mais alto, né? Novamente, a questão da expectativa de vida era muito menor, né? A gente tinha um número maior e mais precoce, talvez, relacionado a doenças cardiovasculares, a tantas outras coisas. Então, eu acho que a gente está vendo as pessoas que passam por isso, e geralmente é muito perto da gente, ou na nossa família, ou o vizinho, e a gente vai escutando histórias como a sua, né? De enfrentamento, de superação, e a gente vai entendendo que a gente também pode, que não é um sinal de fraqueza, que não é uma incapacitação o fato de você buscar ajuda. Ao contrário, está sendo corajoso a beça de pedir ajuda e até, vou te dizer, inteligente emocionalmente. Porque quem busca está evitando um monte de outras coisas, né? E como se dizem por aí, a vida é uma só, então vamos cuidá-la da melhor maneira possível. Várias pessoas estão assistindo aqui devem estar ficando com aquela pulguinha atrás da orelha. Caramba, o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, pode ter uma solução, eu posso procurar um psiquiatra. Vamos deixar claro aqui, qual é o momento que a pessoa precisa procurar ajuda psiquiátrica? Sim. Independentemente do que a gente está falando, né? Tá. Se é depressão, ansiedade, se é um estresse pós-traumático, quando você está sentindo um sofrimento que te paralisa, um sofrimento emocional. Muita gente relata como uma angústia, né? Como se fosse algo que ela não consegue explicar necessariamente, mas é algo que, novamente, que está tirando o seu sono, uma preocupação excessiva que está persistindo muito ao longo do tempo. Então, esse sofrimento começou a aparecer de uma maneira também que está ou te incapacitando, ou que você está tendo que fazer um esforço muito grande para dar conta de todas as suas demandas, porque às vezes você consegue, vai para o trabalho, cuida de filho, mas às vezes é a custa de um esforço muito grande, você percebe a diferença de como estava e de como passou a ficar. Busca ajuda, na dúvida, busca ajuda se você pode, seja na saúde pública, que eu sei que muita gente pode, né, colocar às vezes de que talvez não seja o ideal, mas a gente tem também ali saúde da família, um suporte, seja no plano de saúde, seja na privada, mas assim, buscar alguma informação em relação a isso, um cuidado nesse importante. sentido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que as pessoas estão com muito medo. Tá? E a síndrome do pânico é um medo gigante. Pânico, né? Então, em que momento... Por exemplo, eu tenho vários medos normais, né? Violência, Rio de Janeiro, tá. Em que momento a pessoa sabe, isso já não é normal. Esse medo não é normal, tá entrando numa síndrome do pânico. Como é que a pessoa sabe? Duas coisas.
quando o medo, porque a ansiedade, a síndrome do pânico, é medo e preocupação. Geralmente são os dois sintomas principais. Preocupação excessiva, né? Aquela preocupação que você não consegue pensar em outra coisa, não é uma preocupação simples se fechou a porta ou algo do tipo, mas o medo e a preocupação. E eles passam a ser excessivos e a gente percebe isso em duas situações. Quando você começa a ter sintomas físicos, então você começa... A síndrome do pânico tem sintomas físicos? A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade com sintomas físicos, mais iminência de morte. A pessoa, o que diferencia um transtorno, uma crise de ansiedade de um ataque de pânico, é que na crise de ansiedade a pessoa não tem a sensação que ela vai morrer. E no ataque de pânico, ela tem certeza que ela vai morrer. Ela se desespera. Então, a crise de ansiedade... Então, o que? Falta ar? O que começa pode a sentir falta o ar, a palpitação, tensão muscular, dor de cabeça, tremores. E a pessoa ela tem a sensação de que ela vai morrer. E isso faz, muitas vezes, as pessoas se colocar em risco, inclusive, porque ela começa a procurar emergências e muitas vezes chega lá, imagina uma pessoa com síndrome do pânico que já infartou. De repente, se ela chega lá e fala, eu já tive um infarto, estou sentindo isso, ela vai ser submetida a todos os exames, ela vai ficar 3 dias na UTI para poder ser investigada, porque qual é o médico que vai falar, não, você não, né, é só uma crise de ansiedade. Então entendi. Então, a síndrome do pânico, ela tem sintomas. Sintomas físicos e o transtorno de ansiedade em geral também. Só que no pânico você tem a sensação que vai morrer. E na crise de ansiedade convencional, não chega a esse ponto. E quando a pessoa chega com todos esses sintomas lá? É síndrome do pânico ou é burnout? Como é que... Ou é a mesma coisa? Boa! Ou é a mesma coisa? Você está vendo meu trabalho como que é? A gente vai esmiuçando. Na verdade, a síndrome do pânico, geralmente a gente está relacionada a vários aspectos da vida. Não só relacionado ao trabalho. Sim, mas a pessoa não sabe que está relacionado ao trabalho. Ela vai para o trabalho, volta, vai estar cansada, exausta. Quem não está cansado, exausto no mundo do dia de hoje? Como é que ela vai saber que tudo que ela está passando é por causa do trabalho? Entendeu? A gente vai descobrindo juntos, Monique, porque na verdade a gente vai esmiuçando e geralmente no burnout é muito claro que é do trabalho. Ele já traz ativamente essa fala. Ele sabe que é de uma sobrecarga do trabalho, ele sabe que está desgastando. Normalmente, se não quando é muito localizado, como se fosse um medo de elevador, um medo de avião, a pessoa normalmente ela consegue identificar. Se ela não identifica que é relacionado ao trabalho, porque ela tem até um alívio no final de semana, ela tem um alívio quando ela está longe do lugar de trabalho, quando ela vai chegando na porta do trabalho, ela começa a se tremer. Então, assim, ela consegue identificar normalmente. Se não está identificando necessariamente que é só do trabalho, muito provavelmente a gente está falando mais de um transtorno de ansiedade generalizada. E o tratamento é o mesmo? O tratamento, tanto do burnout, da síndrome do pânico, tem suas especificidades, mas normalmente acaba sendo como base o mesmo, que é o uso de antidepressivos, que apesar do nome, né, antidepressivo, não significa que a gente trata só depressão, ele atua também para o tratamento da ansiedade. Mas vai depender muito, primeiro, do que a gente está falando, qual é o possível diagnóstico, e é geralmente uma impressão, a gente vai descobrindo com o tempo de uma maneira mais decisiva, e depois qual a gravidade disso. Porque se é um quadro mais leve, muitas vezes a gente consegue coordenar aí com a terapia, principalmente muitos estudos para ansiedade da terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, com técnicas, né, qualquer terapia, mas principalmente às vezes ajudando a desenvolver técnicas de lidar com isso, de respiração, enfim, a meditação. Então, às vezes, se é um quadro mais leve, a gente consegue lidar até sem medicamento. A gente tem hoje alguns fitoterápicos com alguma ação, enfim, tem uma perspectiva muito grande de tratamento. Mas também é muito importante, dependendo da gravidade, mesmo leve ou grave, vai avaliar com um profissional, de usar esses medicamentos mais convencionais que as pessoas normalmente têm medo e que tem alguns mitos. Por exemplo, antidepressivo não gera dependência. As pessoas acham que vão morrer com aquele antidepressivo que vai precisar tomar o resto da vida. E não. O que gera dependência normalmente são aqueles aquelas receitinhas azuis, né, que são aqueles calmantes, vamos dizer assim, e que tem uma indicação precisa, e olha que eu sou médico até mais de tirar remédio do que por remédio, mas numa síndrome do pânico, que a pessoa está indo para a emergência o tempo todo, achando que está morrendo, às vezes é necessário aquele calmantezinho num momento pontual, hoje eventualmente para controlar. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, remédio para dormir. Tem gente que tem muita insônia e precisa tomar remédio para dormir. Sim. E aí eu ouço dizer também, não sei se é mito ou verdade, que esses remédios, que pessoas que podem desenvolver demências lá na frente, quando usa esses remédios muito tempo. De maneira contínua, né? Como é que funciona isso? Isso, na verdade, assim, a gente tem uma preocupação maior
enquanto você está usando a medicação sob o efeito sedativo dela, que isso possa comprometer ali, porque você fica mais sonolento, compromete um pouco a memória, a cognição, né? Ainda é algo que tem sido mais estudado, mas até onde a gente sabe, esses medicamentos, eles não geram um Alzheimer, por exemplo, né? Ou uma demência necessariamente. O que a gente fala é que todos esses medicamentos, às vezes para dormir, têm um poder de abuso muito grande. A pessoa vai criando uma tolerância e vai aumentando o uso, e isso vai trazendo outras consequências como um todo na vida da pessoa, né? E então, o quanto antes a gente conseguir encontrar a causa dessa insônia, que muitas vezes é a ansiedade, a depressão, enfim, a gente consegue tirar esses medicamentos. Mas a gente não tem necessariamente comprovações ainda muito robustas falando que isso está ligado necessariamente com o quadro de uma demência, Quer dizer, especificamente. Começou muito porque esses quadros a pessoa fica meio torporosa ali, né, com o uso do medicamento, então começou a se falar, está com problema na memória, problema... Mas o importante é tirar a pessoa da dor, né? Do sofrimento. Você não está conseguindo dormir, você é a favor de dar o remédio e tentar tratar, entender por que ela não está dormindo para depois tirar o remédio. Alguns medicamentos aí, né, esses indutores do sono, por exemplo, como o Zolpidem, enfim, caíram, né, a gente ouve falar muito, são medicamentos precisos, que de repente para algum grau de insônia é importante. Mas a própria bula, e a gente entende ali, que são medicamentos às vezes que a gente vai fazer uso por um mês, um pouco mais, que é o tempo que a gente consegue identificar o que está acontecendo. E se a pessoa né? precisa usar do remédio? E se precisar usar por mais tempo também, Para sempre. não tem problema, porque a gente tem casos de insônia primária ou de pacientes que têm uma insônia que de repente não é secundária, alguma coisa, que vai ter que tomar para sempre. E aí, com acompanhamento médico, ou esse para sempre é muito relativo também, né? Porque a gente também hoje tem outras possibilidades alternativas ali, fitoterápicas, hoje se fala em alguns lugares do canabidiol, enfim, que são Você já opções. trabalha com canabidiol também, Eu né? gosto muito, ainda é muito polêmico também dentro da saúde mental, alguns profissionais acham que não tem estudos tão robustos, mas temos muitos estudos que são muito interessantes, e eu particularmente tenho muitos pacientes que fazem uso e que tiveram ganhos importantes, inclusive para tirar esses medicamentos como esses indutores do sono, coisas desse tipo. E o canabidiol, né? vem da planta da maconha, mas é muito importante entender que ele não dá onda. Né? A maconha ela tem vários componentes, mas acho quase 400, sei lá. Mais de 100, cento e poucos Eu não sei, por aí. Desculpa, alguma coisa que eu li eu esqueci. Se bobear tem mais de 400, né? Mas o CBD, o canabidiol, não dá onda. Então, assim, ele realmente funciona para muita gente. Os dois mais estudados dessas substâncias é o CBD, que é o canabidiol, e o THC. O THC, se tomar muito, é o que dá onda. Mas as pessoas tomam um pinguinho, né? O THC é o que dá o barato ali no cigarro de maconha, né? E geralmente um cigarro desse tem até 30%, às vezes, de THC. Num óleo, né, do cannabis, que é o medicinal, a gente usa em torno ali de 0,3%, 0,4%. E tem umas indicações precisas. O THC, além de ajudar no sono, né, ele tem também propriedades ali onde atua na dor, né? Então, pacientes com fibromialgia, atua como anticonvulsivante. Então, ele tem vários... crianças que a gente vê depoimentos na internet, crianças que têm 20, 25 convulsões assim, né? por dia... Começa a tomar o THC, acabou. Começou a se falar nisso ali. E hoje em dia porque muita gente pergunta, Monique, porque eu tomo CBD. Muita gente pergunta, Monique, como que consegue? Não é consegue. Hoje em dia, qualquer especialista pode receitar, mas nem todos receitam. Eu conheço vários, meus médicos todos estão trabalhando já com CBD. E aí você precisa ter uma receita. Você não vai na farmácia comprar e pingar. Não vai funcionar, não vai nada. Tem que ter uma receita, qual é a dosagem, quantas gotas, e aí pode fazer bem para você. Até se encontra nas farmácias alguns produtos que é o CBD isolado, que normalmente a gente usava até para doses mais em criança, em atleta, enfim, por conta do THC, do doping. Mas hoje a gente ainda tem o extrato, né, que às vezes as pessoas encontram, mas tem que ter a prescrição, é uma receitinha, apesar de ser azul, não gera dependência, mas é uma receitinha mais controlada. E ainda o mercado importado acaba sendo importante, porque lá fora, né, Estados Unidos, Canadá, são lugares que começou isso há muito tempo, né, a ter mais evidências. Eu comecei a estudar por causa dos pacientes. Há 4 anos, mais ou menos, pacientes, o que você acha do CBD? Eu não entendia muito, eu encaminhava para clínicas específicas disso e comecei a ver os resultados desses pacientes que eles acompanhavam lá e aqui comigo. Falei, gente, esse negócio funciona. Eu comecei a estudar. Hoje tenho uma larga experiência no assunto e acredito muito e vejo os benefícios ali na prática, né? Então, e tem sido uma realidade que a gente tem que aceitar que está trazendo benefício para muita gente.
Gente, olha, não tem segredo. A gente está vivendo num mundo complicado e a chance da gente ficar ansioso, da gente deprimir, essas coisas todas existem. Então, não tem segredo. É se cuidar. É verdade. Atividade física, alimentação, se olhar mais, se priorizar mais. Sai das redes sociais. Eu fiz uma entrevista com o Marco Rodrigues, que é um garoto que é uma gracinha, ele fala sobre propósito. Eu falei, cara, essa coisa de você acordar, já pegar o telefone e deitar na cama com o telefone, isso é péssimo. São os momentos que tua mente tá entrando num outro estágio. Acorda, fica 1 hora sem entrar no telefone. Sim. Enfim, essas coisas também vão adoecendo a gente, não vai? É verdade. Eu falo para todos os pacientes, eu como psiquiatra, né, tenho minha psiquiatra que cuida de mim, das minhas ansiedades, que eu sou um psiquiatra ansioso também. Tenho o meu psicanalista, que faço 2 vezes por semana terapia para me supervisionar, inclusive na carreira. Então é fundamental, né? Tenho esse privilégio, óbvio, né, de ter isso. Muita gente às vezes não consegue, mas foi uma coisa que eu precisei fazer, a questão do celular, porque como psiquiatra, meu celular bomba, né? Todos os meus pacientes têm meu telefone, e aí eles todos, se precisam de urgência, me ligam. Então eu fico mais tranquilo em relação às mensagens e de manhã só pego no celular depois do café da manhã. E à noite começo a assistir uma série bobinha, né? Então durmo ali para poder relaxar. Você se obriga a isso. Me obrigo, porque eu me concentro ali na série. Ele até deu uma dica, ele falou, Monique, dormir com o telefone telefone do lado é complicado, porque você já tem o hábito, né? Já tem o gatilho de pegar. Então, se você puder colocar ele mais longe, um pouco mais longe, você não vai ter esse primeiro ato. Encontra o seu limite, vai diminuindo meia hora, né? Enfim, porque realmente a gente acha que, não, todo mundo faz isso, enfim, mas é provado aí o quanto isso é ansiolítico. Então, né? Precisamos ficar de olho, precisamos entender que o psiquiatra é um amigo, é uma pessoa que está aí para nos ajudar. Obrigada. Minha amiga. Obrigada. Verdade. Tem alguma mensagem que você quer? Eu queria fazer uma pergunta que eu sempre faço para os convidados. A sua grande virada de chave na sua vida? Nossa, e essa... a primeira sua virada de chave que eu estou acompanhando tão de pertinho, assim, há um tempo. Fico tão feliz, tão orgulhoso. A minha virada de chave foi a psiquiatria. A virada de chave, eu acho que foi primeiro, 2 coisas. Uma, eu acho que foi a psiquiatria, que começou a entrar na minha vida num momento muito importante, que eu não esperava, mas que eu acho que eu coloquei uma dedicação tão importante. E a minha grande, eu acho, até talvez ali mais que a psiquiatria, foi uma perda. Foi a perda do meu pai. Eu acho que a partir dali eu descobri um outro Igor, um Igor que precisava tomar mais decisões, um Igor que precisava amar ainda mais a minha mãe, meus irmãos. Então eu quero dizer que, na verdade, a virada de chave, às vezes nem sempre ela vai vir de um insight, nem sempre a virada de chave vai vir de um incentivo. Às vezes ela vai vir na dor também, às vezes ela vai vir no sofrimento, às vezes ela vai vir na tristeza. E todas as emoções, inclusive a tristeza, que às vezes parece levar a gente para o fundo do poço, ela vai ser importante também, muitas vezes, para impulsionar a gente para novos lugares, para novas conquistas. Eu sempre falo isso, todas as minhas viradas de chave, todas as vezes que eu precisei mudar a minha vida, eu saí de uma dor. Foram as dores que me impulsionaram. E hoje eu agradeço. Que bom que eu passei por tudo isso, porque senão eu não estaria aqui. Verdade, são nossas marcas, são nossas histórias, e vira história para contar, né? Como a gente está fazendo aqui. Isso aqui. Muito obrigada. Obrigado, Monique. Gente, olha, investe Smart XP. Obrigada por você estar comigo. Sacada, Itstone, Clube Car Service. E você, Igor, obrigada. Obrigada por abrilhantar um pouquinho mais o Virada de Chave. Obrigada, tá? Imagina, obrigado a você. Beijo. Beijo. Obrigada.